Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma sessão, mais uma aula da nossa Universidade Aberta. Há tempos eu vinha convidando o Vinícius Brum, que é o meu amigo há muitos anos, uma pessoa que todo mundo tem em alta conta na cidade, no Rio Grande do Sul. Ele foi, por mais de um ano e meio, secretário adjunto da Cultura de Porto Alegre, foi do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, é formado em letras, está fazendo agora um estudo acadêmico, mas não em linguagem acadêmica, das relações da música e da poesia, da música regional rio-grandense, do texto. Além de tudo, Vinícius foi integrante de um dos mais famosos conjuntos musicais surgidos no Rio Grande do Sul, dentro dessa linha, né, mais voltada para a temática, não vou dizer rural, né, mas regional, o Tambo do Bando, um grupo renovador, um grupo que criou novas possibilidades, né, para um tipo de música que tem um grande público entre nós. O Vinícius vai falar sobre essa música e, mais ainda, sob exigência nossa, vai ter que tocar, porque ele toca muito bem e canta muito bem. Nós tínhamos um projeto, depois parei um pouquinho, conversa na biblioteca, e o Vinícius fez uma indicação declamando um poema do Silva Rilo. Era Silva Rilo, né? E foi um êxito, assim, centenas de curtidas, mais de 1.500 visualizações, uma loucura. E o Vinícius vai ter que ilustrar a aula de hoje, não com. Eu disse, não, vem com PowerPoint, né? Vem com o teu violão, teu PowerPoint é o teu violão, a tua voz excelente, a tua voz harmoniosa, uma voz magnífica, e com certeza vamos ter um encontro agradabilíssimo. Boa noite, Vinícius. É um prazer te receber. No ano passado, tu deste um curso sobre esse tema lá no Centro Municipal de Cultura, e com a companhia, digamos assim, esplêndida, maravilhosa, desse músico que não é um músico regional, é um músico universal, né, chamado Luiz Carlos Borges. Foi esse um curso maravilhoso, né? Então, vamos ver aí o que tu tem nos a dizer. Muito obrigado pela presença, então. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença. Bom, primeiro uma honra, né, dividir esse espaço aqui contigo. Eu tenho acompanhado a excelência dos convidados, a excelência dos conteúdos que tu tem trazido aqui nesse projeto da Universidade Aberta, e me sinto honrado de participar, e principalmente para falar daquilo que, de alguma forma, é a minha vida, né? Porque eu me considero um cancionista desde muito cedo, assim, e fiz uma trajetória por dentro disso que se convenciona chamar de regionalismo ou nativismo. Enfim. Esses termos são todos eles muito conflitantes e muito confusos, né? Para uma abordagem assim de tão pouco tempo. Caberiam teses sobre isso, mas eu prometo que eu não vou fazer nenhuma tese aqui. Eu vou tentar contextualizar um pouco essa questão. Eu confesso que a preocupação maior, como digamos assim, estudioso desse assunto, a minha preocupação maior é com a crítica estética, né, com a questão mais do texto, mas eu sei que aqui temos a brevidade do tempo nos empurra para falar um pouco mais de contexto do que propriamente da canção em si e tal. Então, eu vou tentar contextualizar isso dentro de uma perspectiva mais de estudo cultural do que de crítica estética mesmo. Né? E entremear esse papo para não ficar uma coisa muito árida, com algumas canções aí que são significativas, algumas de minha autoria, outras canções de outros, canções que são, de alguma forma, referências desse universo da canção regional. E essa coisa do regional remeter para o rural é também uma coisa que eu procuro sempre, no mínimo, questionar sobre isso, né? Porque não há uma ligação intrínseca sobre essas duas. Regional é de uma região, né? O universo rural, o mundo rural, ainda que hoje
principalmente um país de economia primária como o nosso, tem extensões larguíssimas de terra, enfim, mas hoje o plantador de soja lá no Mato Grosso tem um laptop dentro da cabine do trator, climatizado, enfim. Então, sim, claro. Não, houve uma... esse mundo rural idílico, digamos assim, sob a perspectiva do mundo colonial, esse não existe mais. Não existe. Mas às vezes vem como nostalgia em algumas canções, né? Como alguma lembrança de um mundo perdido, né? Bom. Não tem a menor dúvida. Eu acho que a gente canta não é para prever o futuro, a gente canta para tentar se entender. E como a nossa compreensão está muito mais no que a gente viveu do que naquilo que a gente poderá viver, eu acho que as canções são sempre... Tem aquele poema do Fernando Pessoa, que todas as cartas são de amor. Eu acho que todas as canções são nostálgicas. Bom, é uma tese, né? Já é uma tese para começar, já é uma provocação também. Uma provocação. Claro. Eu vou assistir com todo gosto. Talvez não possa fechar hoje, porque eu tenho uma outra live fazendo aí sobre um debate aí sobre um autor, sobre um escritor, e então eu peço que tu encerres, tu é um mestre de cerimônias, tu apresentaste aquele show magnífico que lotamos o Renascença no Festival de Inverno de 2018, que os que não assistiram perderam. Era a banda municipal acompanhando Adriana Defente, Xana Miller, quem mais tinha? Carlos Borges. Luiz Carlos Borges e o apresentador, e que lia, porque era homenagem ao Vargas Llosa. Então nós fizemos textos de romances do Vargas Llosa que ele fala de música. E as músicas que ele falava, tanto as músicas quanto os gêneros que ele preferia, de música popular, nós fizemos, e o Vinícius foi o mediador, e leu lá com o seu vozeirão, né? Locutor de rádio, leu esses textos. Vinícius, fica tudo contigo, então. E aqui eu só quero deixar que na quinta-feira, no projeto Os Livros de Nossa Vida, nós teremos a presença do escritor Taylor Diniz, subitamente convertido num autor de sucesso nacional. Eu vi hoje numa feira de livro realizada pela USP, ele está em terceiro lugar como o autor mais vendido, lá em São Paulo. Então, é o novo best-seller aqui, gaúcho, o Taylor Diniz, terça-feira. Vinícius, muito obrigado. Vocês vão ter uma palestra deliciosa. Saúdo com boa noite Felipe Pimentel, o Aguinaldo Severino, que nos deu, Antônio Guadalupe, a Mirella, né? Graça, que agora está aqui, que é uma nossa assídua espectadora, querida artista plástica magnífica. Enfim, todos que estiverem, saúdo todos, e depois não se acanhe, mande pedir lá quando ele estiver cantando, mande pedir para ele cantar alguma coisa que ele fica. Sabe como é que é cantor? Depois que começa a pedir, ele vai até às 9 horas, se for preciso, tá bom? Te deixei nessa bomba aí, Vinícius. Tá bom, muito obrigado, Vinícius. Tá, tranquilo, vamos tá bom, Só não pode ter a grito do Toca Raul do barzinho, porque aí Raul sim. não vai sair. Não, Toca Raul não, aí não. Tá bom. Valeu, Vinícius. Tudo contigo, então. Tá bom, valeu, um abraço. Tchau. Um abraço. Bom, pessoal, a minha questão aqui é conversar um pouco com vocês sobre a canção regional. E, evidentemente, que para a gente situar isso, essas duas palavrinhas aí têm que ser colocadas a um bom termo para que, a partir disso, a gente consiga, enfim, fazer uma reflexão que seja coerente com isso. O que eu entendo como canção e o que significa essa questão do regional ou do regionalismo. Vou começar pela primeira, então. Eu considero a canção popular, e não estou sozinho nisso, evidentemente, eu sou mais um que me agrego a isso, eu acabo estudando a canção muito mais por ser um cancionista desde muito menino, de me aproximar dessa coisa do canto desde criança, praticamente, né? Eu ainda era logo que eu entrei para a escola, para o Colégio Marista, lá em Bento Gonçalves ainda, com 6 anos de idade, eu fui selecionado para cantar no coral do colégio,
e aí fui estudar violão, enfim, essas coisas todas, e a música e o canto me acompanham desde sempre. Num determinado momento, eu descubro que eu também podia fazer canções. E isso muda a minha vida de forma definitiva, decisiva, porque a partir daí, do final da adolescência, início da idade adulta, ali em torno dos 20 anos, eu me assumo na vida como um artista que sai pelo mundo para cantar. Muito depois, eu fui estudar, aí já no curso de letras, e fui me deparando com essas questões mais conceituais e fui elaborando, então, a minha reflexão sobre aquilo que eu já fazia. A canção popular alia digamos assim, duas linguagens que são aparentemente linguagens distintas e díspares, né? Qual seja a poesia, a literatura, enfim, e a música. A canção é digamos assim, uma mescla dessas duas vertentes estéticas, ainda que a poesia, segundo os estudiosos dos primórdios, de como surge a poesia, enfim, prerroguem que a poesia nasce cantada, né? Depois é que a música se separa, enfim, e vai fazer o seu percurso na cultura humana. Mas, de qualquer forma, eu não pretendo voltar tanto assim no tempo, eu vou me focar um pouco na questão dos primórdios da canção popular brasileira, e logo em seguida vou dar um salto nessa contextualização para chegar nesse mote, nesse ambiente, nesse conteúdo que a gente vai desenvolver aqui um pouquinho com você, qual seja a canção regional. Eu estava falando da canção como um gênero, a partir dessa fusão entre a poesia e a música, na minha análise, se constitui um novo gênero, um gênero híbrido, que evidentemente não é mais poesia, ou apenas poesia, e não é só música, não é mais só música, ainda que uma dependa visceralmente da existência da outra para se constituir esse gênero. E uma vez imbricadas essas duas linguagens, por isso que eu considero que seja um gênero, me parece difícil dissociá-las, né? Ainda que existam textos de canções que sobrevivam na página ou na tela do computador, e ainda que existam melodias ou construções musicais que também sobrevivam, e umas até vêm antes, depois eu vou falar um pouco sobre isso, o texto vem depois, para ornar ou para se acomodar nessa melodia ou nesse percurso musical, uma vez unidas neste gênero canção, me parece que a sua possibilidade estética mais vigorosa fica dentro do gênero. Ela já não mais tem a mesma importância, nem como texto e nem como música. A partir disso, então, eu compreendo a canção sobre a qual eu vou conversar um pouco aqui, dessa forma. E agora vamos para outra palavra, que talvez essa seja a palavra mais, digamos assim, mais complicada, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Porque qual seja o regional, né? Eu uso esse regional como a manifestação de linguagem, a canção, portanto, dentro daquilo que eu já tinha exposto, que tem uma origem identificável, né? O Sérgio, quando fez a primeira abertura, citou o meu amigo, o meu companheiro de música de muitos anos, o Luiz Carlos Borges, e o Sérgio ainda fez essa ressalva que o Borges não teria
um artista regional, ele é um artista universal. E aí eu gosto de lembrar sempre de um estudioso da música, um historiador da música brasileira, chamado José Ramos Tinhorão, que a pena que o Sérgio não continuou com a gente, porque eu iria provocá-lo dessa forma. O Tinhorão tem uma posição até certo ponto conservadora na sua visão estética, mas é um pesquisador de larguíssimo fôlego intelectual, com uma obra vastíssima sobre a questão da música no Brasil. E o Tinhorão tem uma frase muito provocativa que eu gosto de usar quando eu vou falar sobre a questão do que eu entendo como regional. O Tinhorão inverte, então, provocando o Sérgio Gonzaga, que não está aqui para se defender. O Sérgio, quando fala que é um artista universal, o Tinhorão diz assim: o universal nada mais é que o regional de alguém imposto para todo mundo. Eu sei que isso dá muito pano para manga e cabe muita discussão sobre isso, e evidentemente que há argumentos e bons argumentos, sólidos argumentos, profundos, para aceitar essa máxima do José Ramos Tinhorão, como também há, com a mesma qualidade, argumentos que podem refutá-la. Isso é que é o bonito da questão, e, digamos assim, das reflexões que a gente faz em busca do conhecimento. Então, essa canção popular no Brasil, ela vai se consolidar como este gênero, e que talvez um dos produtos hoje em dia mais reconhecidos, os produtos brasileiros mais reconhecidos no mundo, né? Nós produzimos uma canção de exportação, né? desde muito tempo, e principalmente a partir do evento da Bossa Nova, na virada dos anos 50 para os anos 60, essa canção ganha o mundo. Né? Todo mundo já deve ter visto as gravações do Tom Jobim com o Frank Sinatra, cantando Garota de Ipanema, enfim. Isso começa lá na virada, talvez nos meados do século XIX, com as modinhas, com os interesseiros, enfim, aí os primeiros sambistas de terreiro, com aquelas canções que os estudiosos costumam chamar de canções de recado. Eu gosto muito da pesquisa feita pelo Luiz Tati, que é um músico, professor de semiótica também, que fez parte daquele grupo Rumo, nos anos 80, lá em São Paulo. É uma das leituras que eu gosto de fazer. Ele tem um livro fantástico chamado O Cancionista, e outro chamado O Século da Canção, que quem se interessa pelo assunto deveria, acho que é uma boa dica de leitura, enfim. E desses sambas de terreiro, a partir do momento que surge a incipiente indústria fonográfica, essa capacidade de registrar os áudios, né, da fala humana, essas canções vão se perpetuando, porque ela vem de um ambiente absolutamente iletrado, e com essa condição de se ir para uma sala que tivesse um receptáculo que captasse aqueles áudios e os pudesse fixar em algum material, essa canção vai se consolidando, né? Tem um outro músico também estudioso, também professor de literatura, que é o Zé Miguel Wisnik, também paulista, dessa geração, que tem uma máxima que eu também gosto muito o Wisnik diz que a canção popular é filha do gramofone. Sem essa possibilidade de registro fonográfico, talvez essa canção popular não tivesse vingado, porque ela vinha, justamente por isso, por ela vir de um mundo iletrado, né? De um mundo que não sabia ler e escrever a língua, e muito menos saberia escrever a questão da partitura, da pauta musical, enfim, do registro gráfico da música que se conhecia, e essa sim remonta talvez ao início dos tempos.
A partir daí, a gente pode dar um pulo histórico para ver como isso vai se dar no Rio Grande do Sul. E aí é nesse, digamos assim, nesse foco que eu tenho me debruçado e que também eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre isso, é sobre esse autor, que eu coloco como a origem da canção regional. Eu sei que isso também é outra provocação, que inevitavelmente vão dizer, e com razão, que antes dele já haviam fenômenos, já ouviam. Né? Eu estou falando de Luiz Carlos Barbosa Lessa. Para mim, é o primeiro cancionista que pensa na construção de um cancioneiro a partir de uma determinada de um lugar, aqui do lugar, e esse lugar é o Rio Grande do Sul, e esse que canta e é cantado pretensamente seria o gaúcho ou a gaúcha, enfim, porque desde o começo da construção da obra do Lessa, as vozes femininas são muito presentes na interpretação das suas canções. Evidentemente que o Lessa é uma ocorrência do ponto de vista, para colocar ele numa linha de tempo. O Lessa compõe a sua primeira canção em 1946. É uma valsa que até hoje as pessoas ainda imaginam que possa ser do folclore. É uma valsa chamada Quero Quero, que principalmente o pessoal já que branqueou os cabelos, nem eu, provavelmente já tem escutado ou tenha isso na memória de algum lugar, na casa ou na escola, enfim, que é aquela valsa Quero, 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 gritou lá em cima. Quero, 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 é sinal que alguém se aproxima. E aí o Lessa compõe essa canção muito jovem. Evidentemente que vão dizer, mas o Pedro Raimundo é antes, com Adeus Mariana, que fez sucesso na Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Os irmãos Bertucci é antes, porque chegam com um dueto de acordeon e são recebidos no Rio de Janeiro pelo Davi Nasser, que era simplesmente o editor da revista mais famosa do Brasil naquela época, que é a revista O Cruzeiro, e os encaminha para a Rádio Nacional e para os Irmãos Vitali, que é uma editora que existe até hoje. E eles são surpreendentes porque nunca o Brasil tinha visto um dueto de acordeons. Enfim, isso tudo é verdade, isso tudo pode ser alegado, mas, como toda origem humana e do pensamento, ela é sempre uma origem provisória, então eu faço a concessão, ainda que às vezes um pouco a contragosto, mas eu faço a concessão de que o Barbosa Lessa, então, é a nossa provisória origem, porque se voltarmos um pouquinho no dia anterior, da espécie humana, nós vamos ter sempre, mas isso foi antes, isso foi antes, isso foi antes. Mas eu gosto de usar uma palavra do próprio Lessa. Quando eles se juntam aqui naquele famoso episódio da meninada do Colégio Júlio de Castilhos, ali em 1948, que é a origem desse movimento todo em torno de um resgate cultural, e que depois foi se chamar tradição, e que depois vem desembocar no tradicionalismo moderno, e não é o objeto nem do meu interesse como pesquisador, enfim. Mas, nesse ambiente, esses jovens, ali, 17, 18 anos, talvez, resolvem, então, todos eles oriundos do interior, e, portanto, com aquela nostalgia, ou com aquela saudade daquele universo rural, aí sim rural, que a eles todos era muito familiar e muito cara, porque tinham saudades da família, né? Começam a, então, desenvolver uma série de atividades, fundam o Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos e tal, e tem todas essas histórias aí, junto com o Paixão Porto, enfim, é uma história batida e rebatida, que eu acho que a maioria das pessoas conhece. O que me interessa aqui é um depoimento do Lessa, que quando eles começaram a se reunir,
enfim, para construir essa espécie de culto a esse lugar originário dele, um tocava um acordeão, arranhava um acordeão, porque tinha aprendido em casa, o outro arranhava um violão. Existia alguma que outra poesia e décimas que eram ainda egressas, talvez, da oralidade. Então, para tocar para os pares dançar, e tinha as irmãs, tinha as primas, tinha as namoradas, tinha o porão da casa de um, que o pai e a mãe pediam para que eles fizessem essas reuniões e tal, e se divertissem. Isso era muito tranquilo. E toda a questão digamos assim, do modus vivendi rural, todos eles tinham essa coisa da relação do homem com o campo, com o cavalo, com o gado. Isso tudo era muito, muito próximo deles todos. E aí o Lessa diz assim, mas aí nós vamos cantar. E cantar o quê? Ele se depara com essa lacuna. E nesse livrinho aqui, ó, que nós relançamos em 2008, lá pela editora da cidade, quando o meu amigo Sérgio Gonzaga era o secretário de Cultura de Porto Alegre, é um livro que o Lessa lançou em 1985, originalmente, onde ele faz um balanço daquilo tudo. É um livro tardio já da obra do Lessa. E ele faz um balanço daquilo tudo que tinha acontecido, né? Desde de quando eles começaram a pensar sobre isso, e, evidentemente, naquilo que tinha se transformado em 85. Aí já estamos vivendo a fase áurea dos festivais de música nativista. Vai se criando um mercado consumidor dessa canção. Os artistas emergentes vão se tornando populares. Mas, nesse momento, lá na virada da década de 40 para a década de 50 do século passado, o Lessa detecta essa lacuna. Não havia canções para cantar. E ainda ele diz assim, que, tirando fora 2 temas do folclore, quais sejam o Boi Barroso e Prenda Minha, que vieram com os açorianos, provavelmente, e uma valsa chamada Pisa-Cama na Varanda, que é de autoria de uma mineira chamada Dilu Melo, não existiam canções dentro deste panorama que eles gostariam de ter para cantar. E aí as palavras do Lessa, que estão nesse livro Nativismo e Fenômeno Social Gaúcho, diz assim, quem quer, manda. Quem quer. Quem não quer, manda. Quem quer, faz. E eu fui fazer. Ele lá, Barbosa Lessa, evidentemente. E aí ele começa a descrever. Sai uma toada, Negrinho do Pastoreio, que é uma canção icônica, e também confundida hoje com uma canção do folclore, mas que tem autor. A Valsa Quero Quero, que eu já tinha me referido. Tem um ritmo mais da fronteira, que é o chamamé, que é Balseiros do Rio Uruguai. Algumas milongas, como a Milonga do Moço Novo, que o Noel Guarani gravou depois, a Milonga do Casamento. E aí o Lessa, após citar essas meia dúzia de canções, que ele começa, então, a esboçar, ele diz assim, por pause ou por pedras, ia nascendo um cancioneiro. Aí nós podemos dar um salto, novamente, para o início dos anos 70. Em 1971, acontece lá em Uruguaiana um novo acontecimento que mexe com essa estrutura toda, que é a primeira Califórnia da canção nativa. É a primeira vez que esse termo aparece, se referindo a esse ambiente, que nasce justamente de uma refrega lá, de um festival que existia numa rádio em Uruguaiana. Um grupo de meninos também tinha composto uma milonga para participar desse festival, que era um festival de música, de canções em geral. Podia participar samba, tango, bolero, enfim.
E eles escreveram uma milonga, os dois meninos, na época, o Júlio Machado da Silva Filho e Comar Duarte. O Comar continua com a gente, está lá em Uruguaiana, com 89 anos, e é um dos precursores talvez o grande idealizador do movimento Todos os Festivais, porque é ele que sugere aos seus pares, naquele momento, o surgimento da Califórnia. Mas eles escrevem essa música no Festival da Rádio, e como não era usual essa questão de uma manifestação tão localizada, o júri que avaliava o festival houve por bem, numa reunião à tarde, decidir a priori de que a canção seria apresentada, por conta de que a inscrição tinha sido cumpridos todos os protocolos do regulamento do concurso, mas que essa canção não poderia se classificar porque se tratava de uma música gauchesca. E não, era uma música gauchesca, como a gente... esse termo também foi muito judiado, tá? Na Argentina é um gênero, né, literário, um gênero da poesia, e aqui é muito... nós usamos muito mais como sinônimo de pataquada, de coisas grandiloquentes, digamos assim, que essa figura do gaúcho possa propiciar. Mas, enfim, a partir daí, dessa desclassificação, os meninos se revoltaram, acharam que não estava correto, e resolveram criar um palco para que essas canções daquele mesmo veio estético pudessem se manifestar. E aí surge a primeira Califórnia da canção. E que vai desembocar o ano que vem, estaremos completando 50 anos desse movimento, que teve o auge, talvez, nos seus primeiros 20 anos, principalmente. A Califórnia praticamente é o único festival na primeira década, de 71 até 80, com exceção, eu acho que, de uma tentativa em Taquara, a cidade do Sérgio Gonzaga, que era a Ciranda Teuto-Rio-Grandense, para valorizar esta contribuição da imigração alemã, e a Vindima da Canção, lá em Flores da Cunha, para valorizar a questão da contribuição étnica da colônia italiana na nossa formação. A partir dos anos 80, aí começam a pipocar festivais em todas as cidades do estado, e hoje, até hoje ainda, que não tenham mais, digamos assim, a repercussão midiática que acontecia naquela época, principalmente até o final dos anos 80, o início dos anos 90, onde os jornais dedicavam páginas e páginas de cobertura e as rádios se deslocavam para as cidades do interior todas, aí, com festivais que mobilizavam públicos imensos, com grandes atrações nacionais, enfim. Era um outro momento, enfim. Mas esta canção regional, com dentro desse perfil estético, ela se propõe com o Barbosa Lessa. 20 anos depois desse pontapé inicial que o Lessa dá, surge a Califórnia da Canção, e aí nós temos 20 anos de obras que eu considero obras importantíssimas no cenário da canção popular no Brasil. A primeira década revela, talvez, um grupo de autores pela qualidade, pela quantidade, talvez irrepetível, né? Isso ocorre um pouco também com aquele fenômeno dos festivais da música brasileira, que geram aqueles nomes que são hoje digamos assim, os ícones da canção popular brasileira, que são Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim, enfim, por aí a gente vai. Nesse primeiro período da Califórnia também tem nomes que são absolutamente marcantes dentro desse cenário. Eu começo pelo Telmo de Lima Freitas, eu posso continuar com a parceria imbatível do Marco Aurélio Vasconcelos com o Luiz Coronel, o Ayrton Pimentel com o Gilberto Carvalho, e por aí
essa minha geração vai chegar nos anos 80, na virada dos 70 para os 80, que é a geração que está ali perto dos um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, dos 60 anos. Mas nesse primeiro período, nessas primeiras 10 edições, existem canções maravilhosas. Eu vou fazer um pedacinho de uma do Thelma, aqui, que eu... Nessas planuras do Rio Grande, onde vive um cantor que é bem mais triste que o cantar do meu violão. Deixa sementes de saudade quando passa, se mesclando na fumaça da minha imaginação. Ouço cantigas, é o minuano me pedindo, e os caminhos vão se abrindo para passar minha canção, rogando ao mundo que a maior fraternidade seja o elo da bondade para todos os corações. Vento minuano, eu te peço que prossiga nessa cantiga de fraterna comunhão. Vento minuano, eu te peço que prossiga nessa cantiga de fraterna comunhão. E por aí vai a canção. Essa canção participa da primeira campanha, tira o segundo lugar. E me parece que, do ponto de vista, se a gente for fazer uma análise estética do que está sendo proposto, ela não tem nada a ver com essa grandiloquência, digamos assim, e desse tom pejorativo lá daquele começo, lá da rádio, do Festival da Rádio, que dizia que essas canções eram canções gauchescas, uma forma de depreciar. Essa canção do Thelma é uma canção que pode ser cantada em qualquer lugar do país, vão entender que este fenômeno da natureza aqui para nós tem um nome, que é o vento minuano, que traz muito frio, e que se ela for vertida para qualquer outro idioma, me parece que também o tratamento, digamos assim, vocabular que essa canção tem, a não ser essa referência a um fenômeno da natureza, que é localizado aqui no sul da América, eu te peço que prossigas nessa cantiga de fraterna comunhão, pode dizer isso em qualquer língua, né? Digamos assim, é uma oração a uma divindade, nesse caso. Não tem nada a ver com esse gauchesco pejorativo. E a Califórnia vem trazendo uma série de canções dentro desse universo estético, que é esse que me encanta, é esse que eu gosto de conversar sobre, é esse que eu gosto de pensar, de refletir, de pesquisar. Como eu disse lá no começo, eu estou fazendo aqui uma rapidíssima contextualização, mas o que eu gosto mesmo de trabalhar é com essa questão estética mesmo, de ter na massa, de ouvir as canções, de perceber essas nuances, que são nuances semânticas, que são nuances musicais, que são tessituras harmônicas, enfim, e que se entrelaçam com a questão do vocabulário, das acentuações rítmicas do texto, enfim, essa decomposição e recomposição constante que a melodia, a música empresta para o texto e o texto empresta para a música, é isso que eu gosto de fazer. Mas, enfim, aí acontecem os festivais, eu deixei para trás uma página que é fundamental, que é lá na época do Lessa, de um grupo também de jovens, e que corre o mundo cantando essas canções, dentro dessa visão estética, e canções recolhidas principalmente pelo Lessa e pelo Paixão Corte, do folclore, que é o Conjunto Farroupilha. O nosso maestro Tasso Bangel ainda está com a gente, está morando em São Paulo, tem um trabalho maravilhoso, se vocês quiserem procurar e se interessar por isso, tem um trabalho maravilhoso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá do Instituto de Música, do Instituto de Artes, no curso de música,
e é conduzido pela minha amiga professora Luciana Prats, sobre a obra do maestro Tasso Banga, sobre a obra do Conjunto Farroupilha. Os discos do Conjunto Farroupilha estão todos disponíveis nesta página lá do, se eu não me engano, é URG barra Tasso Banga, mas, enfim, é fácil de achar, é colocar no oráculo Google aí, que é fácil de achar, é maravilhoso. Eram jovens também, muito jovens naquela época, o grupo começa em 1952, e eles viajam o mundo inteiro. Talvez sejam um dos primeiros artistas brasileiros a visitar todos os continentes. Eles tocaram na Rússia, tocaram no Japão, tocaram na China, tocaram na Austrália, tocaram em Londres. Tem uma historinha muito pitoresca deles sendo entrevistados em Londres, na BBC. Eles, evidentemente, a atração. E o maestro conta isso com um sabor um tom muito bem-humorado. Assim. Eles, lá pelas tantas, se deram conta de um ruído no estúdio e tinha uma portinha no fundo do estúdio assim, que abria e fechava e tal. E eles se olharam para trás, porque aquilo estava incomodando, assim, ou criando um ruído naquela cena da entrevista. E tinha 4 cabecinhas lá espiando. E aí eles se perguntaram, né, o Tasso e as meninas, a Estrela Dalva, a Iná, que era a esposa do Tasso, o Danilo Castro, perguntaram para o apresentador, para os entrevistadores, quem eram aqueles meninos, né, que estavam fazendo aquela balbúrdia ali no bastidor. E o cara disse, olha, não sei direito, tem uns rapazes aí que são de Liverpool, que vieram para gravar alguma coisa aqui na TV. Eu nem sei bem direito como é que é o nome deles, é uma coisa meio estranha, parece que é The Beatles. Né? E era nada mais, nada menos do que o quarteto de Liverpool, ainda absolutamente desconhecido, espiando o Conjunto Farroupilha. Mas, gente, é uma pena que esse tempo é muito exíguo para a gente. Eu queria continuar conversando aqui, mas já estou me aproximando do final. Eu gostaria de agradecer novamente o convite do Sérgio, deixar um abraço a todo mundo que está mandando recado aqui. Agora vi a minha Dinda Regina Silveira, que está me dando a honra de ver o Jorge André Brits, minha turma e tal, mas eu procurei não olhar muito para a tela aqui, para não ir perdendo o foco no raciocínio. Então, eu queria agradecer novamente ao convite do Sérgio. Esse projeto da Universidade da UERJ é maravilhoso. Dizer que o Sérgio volta na próxima terça-feira para fazer todas as conduções com a maestria de sempre. Então, vocês que já são assíduos dessa plateia tão seleta, tão carinhosa e tão atenta, estarão novamente com o Sérgio Gonzaga na próxima terça-feira. E eu vou me despedir cantando uma canção, então, minha, com a qual eu tive a honra de vencer a 24ª edição da Califórnia, da canção lá de Uruguaiana, que chama-se Milonga Me. Milonga muito longa, que toda noite é um assombro, e o violão sente fim. Milonga-me teus cabelos, de perder-me em teus novelos, é o meu melhor desafio. Milonga-me com loucura, que apesar da noite escura, uma luz nesse arrepio. Milonga-me assim mais perto, que o coração é um deserto, tentando fingir que é rio. Milonga-me ventania,
e acende o que não via. Quero sangrar no teu fio, milonga me teus cabelos, que perder em teus novelos é o meu melhor desafio. Milonga, minha namorada, descobrindo a madrugada em que tua luz me descobriu. Milonga me desnudando, que eu sou um cais navegando a procurar teu navio. Milonga, minha aflição, que a solidão tanto ronda, os meus fantasmas perguntam e nunca tem quem responda. Milonga, teu impossível, teu sonho de amanhecer, que o teu amor invisível é mais do que eu posso ver, que o teu amor invisível é mais do que eu posso ver, que o teu amor invisível é mais do que eu posso ver. Obrigado, gente. Um abração para todos. Até a próxima.